Gazeta Digital, sempre democrática, abrindo espaço a todos os movimentos a nível de Paraná, de Brasil e de Toledo especificamente. Hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2019, o assunto que nós vamos tratar é greve do Estado. E eu vou começar aqui pela minha esquerda, se apresentando a professora. Rosana, sou professora da rede estadual há 30 anos e também sou integrante da APP Sindicato, Núcleo Sindical de Toledo. Por gentileza, à direita. Professor Roberto. Conhecido, famoso, galão da... Não é galão aquele de encher, cheio de água, não. Galã, o pessoal fala. E no lado também, por favor. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou o professor Roberto, professor da rede estadual há 22 anos e faço parte da Secretaria de Organização da APP Sindicato Núcleo Regional de Toledo. Bom dia, comunidade. Sou Fernando, funcionário de escola há 14 anos e membro da direção regional da APP Sindicato. Qual escola que é a sua? Jardim Maracanã. Maracanã. Professora? Sou professora Maritza, da Rede Estadual de Ensino. Eu sou professora PSS há 10 anos e faço parte do comando de greve. Professora Claudineia, também sou professora PSS há 10 anos e também estou fazendo parte do comando de greve. Professor Roberto, comando de greve, eu estou vendo ali a frase luta pela vida, só a luta Muda a vida. Só a luta Muda a vida. Ok. O que é que hoje está sendo problemas para os mestres, para os professores, que o APP Sindicato, como entidade representativa, está buscando e está levando principalmente esclarecimento à população? Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer o espaço, Eliseu, que você sempre nos tem dado, né? Agradecer a Gazeta de Toledo para a gente poder, de fato, prestar alguns esclarecimentos à comunidade, porque em termos de informações, muitas delas são informações distorcidas ou desencontradas. Um primeiro aspecto que a gente precisa aqui esclarecer, que essa greve não é uma greve da educação, né? O que nós vivemos no estado do Paraná há 14 dias, né? Hoje são 14 dias do movimento de greve, 10 dias úteis, é de uma greve que envolve mais de 28 associações ou sindicatos de servidores públicos do estado do Paraná. Tá? Envolve a educação, envolve a segurança pública, envolve a saúde, envolve a agricultura, envolve várias associações e sindicatos do estado do Paraná. A maioria delas compõe o FES, que é o Fórum de Entidades Sindicais do Estado do Paraná, cujo APP faz parte. Então, esse é um esclarecimento importante num primeiro momento. São mais de 28 instituições de servidores públicos do Estado do Paraná que paralisaram as suas ações. Dessas entidades, Eliseu, alguns pontos de pauta simbolizam a unidade. Do porquê existe essa unidade do movimento grevista. É importante pontuar isso. Os dois pontos de pauta de unidade. O principal e mais angustiante desses pontos de pauta é o PLC 04 de 2019, Projeto de Lei Complementar 04 de 2019. Em essência, ou em síntese, o que dispõe esse projeto de lei complementar, que já está sobre a apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? O congelamento de vários direitos dos servidores públicos do Estado do Paraná por 20 anos. Repito, Eliseu, 20 anos. Né? Em essência, o que diz esse projeto de lei? De que só haverá reposição salarial, promoções, progressões, quinquênios, anuênios, licenças especiais, que são direitos históricos adquiridos pelos servidores públicos do Estado do Paraná, se o governo tiver um investimento de 10% de sua corrente líquida, o que na história do Paraná nós nunca tivemos. O ano mais favorável economicamente ao Paraná foi em 2006, onde o Estado conseguiu um investimento de sua corrente líquida na ordem de 4%. Então esse projeto de lei complementar é o mais, me permito usar esse termo, mais cruel, né,
que unifica a luta dos servidores públicos do Estado do Paraná. O outro elemento que nos unifica são os 17,02% de não reposição salarial que os servidores públicos do Estado do Paraná não têm há quase 4 anos. Vou repetir, reposição salarial, que é aquele direito que todo trabalhador, toda trabalhadora tem de, ao final de um ano, repor as suas perdas inflacionárias. Nós estamos desde janeiro de 2016 sem a reposição de nossas perdas inflacionárias. Nós vamos completar basicamente 4 anos sem nenhum centavo de reposição. E aqui já de imediato a gente rebate uma entrevista do governo do estado dizendo que nós tivemos nesses últimos anos 33% de aumento. Então esses dois itens unificam a pauta dos servidores públicos do estado. Cada categoria, Eliseu, tem outras pautas bem estendidas, né? Posso citar alguns exemplos aqui aproveitando? No caso da educação, por exemplo, concurso público para agente 1, concurso público para agente 2, concurso público para professores, justamente para evitar esses contratos precarizados em que vivem esses profissionais, né? O retorno da nossa hora atividade, que é aquele momento que nós temos para atender pais, atender responsáveis, preparar melhor as nossas aulas, corrigir provas, conversar entre colegas, reuniões, fazer com que os professores e professoras pedagogas sejam reconhecidas ou reconhecidos de fato como professores e tenham sua jornada de trabalho em hora-aula, não em hora-relógio, como o governo está aí alimentando. Uma formação digna, adequada, principalmente para os agentes que neste governo eles foram deixados de lado, foram esquecidos, né? Enfim, Eliseu, nós temos uma pauta extremamente extensa, mas nesse momento que nos angustia, e é isso que a gente quer passar para a sociedade, são esses dois elementos. Esse projeto de lei 04/2019, que ele é nefasto, ele é o fim dos nossos planos de carreira, e essa reposição que já nos fere há 4 anos, onde, segundo o Diese, o governo economizou 3,6 bilhões de reais em não repor as perdas inflacionárias aos servidores públicos. Sem contar, Eliseu, me permita, os saques que o governo fez, tanto o governo Ratinho Júnior vem mantendo, mas no governo Beto Richa, do nosso Paraná Previdência, que hoje gira em torno na ordem de 6 bilhões de reais. E, né, uma das justificativas do governo é não ter condições financeiras de reposição, mas ao mesmo tempo, em 4 anos, ele vai desonerar, né, grandes empresários, grandes empresas e grandes proprietários de terra na ordem de 34 bilhões de reais, o que equivale a um ano do orçamento do estado do Paraná. O Ratinho e sua equipe de educação fez um comparativo com alguns estados, vou citar o Rio Grande do Sul, que lá os servidores do estado estão recebendo a cada 60 dias, 90 dias e sem reposição, com salários atrasados, que o estado está quebrado. É o contrário do Paraná, pelos números que a gente tem. É isso. E esse aumento de 0,5 que foi repassado. Para outubro. Como é que proposta, você, né? Como proposta, é isso. É proposta, inclusive, fatiado. Isso. São duas perguntas, né, Eliseu, que nós precisamos esclarecer. É uma pena que nossos colegas do Rio Grande do Sul, como do Rio de Janeiro, estejam vivendo essa situação. Mas é importante deixar claro para a sociedade. O servidor público não administra, o servidor público não é gestão. Se esses estados estão passando por essa situação de crise, não é uma crise provocada pelos trabalhadores, é uma crise provocada pela gestão, pela falta de gestão. No caso do estado do Paraná, o próprio governo, nesses primeiros meses de gestão, apresentou aos deputados na Assembleia Legislativa um superávit. Então, em mídia, o estado sempre vem apresentando um superávit em relação à sua produção, à sua arrecadação.
E volto a dizer, Eliseu, inclusive graças ao esforço de nós, trabalhadores, servidores públicos. E aqui um outro elemento que eu disse para você. Nós não negamos a crise. Né? A crise ela está envolta, mas é uma crise que nós, trabalhadores do Estado, já pagamos a duras penas. Né? É estranho essa posição, professor, porque veja bem, o Guto Silva, chefe da Casa Civil, em entrevista à Gazeta de Toledo, visita pessoal, disse que em 100 dias era para economizar em torno de 50 milhões em 100 dias. E atingiram isso aí. Mas se houve essa economia, por que se é exatamente os mestres que precisam dessa valorização? Não dá para entender isso ou não? Dá para confrontar, dá para aceitar ou não? Não, o DIEESE, que é a instituição econômica que presta assessoria, não apenas a entidades sindicais, mas inclusive a entidades empresariais, o DIEESE é muito específico em relação a isso. O governo ele tem, de fato, caixa para tratar das questões de reposição. Então, respondendo a sua pergunta, nós rebatemos a todo momento, mas não é um rebate ideológico, é um rebate com fundamentos econômicos, né? com fundamentos técnicos. O governo, de fato, ele tem condições, sim, de negociar. E aqui eu quero frisar um outro aspecto. A palavra negociação significa dizer ouvir e ceder. Desde que o governo Ratinho Júnior assumiu o governo, tá? São 8 reuniões de negociação. Mas uma negociação onde o governo sempre vem com esse discurso pronto, de que não há dinheiro em caixa para tratar das reposições. Se formos contar os últimos 3 anos do governo Beto Richa, são 40 reuniões de negociação. Então, esse discurso dele, que ele não negociaria com o movimento grevista, e ele cometeu uma falha enorme, né, de apresentar essa proposta nefasta na semana passada. Ele não apresentou aos sindicatos, ele apresentou à imprensa. Essa proposta que você acabou citando, 0,5%, é isso? Em outubro, 0,5%, em março do ano que vem, 1,5%, e nos outros 2 anos o restante, condicionados à corrente líquida do Estado, na ordem de 6,5%, que, como eu disse, o período mais louro de investimento do Estado do Paraná, 4%. Ou seja, é o fim do servidor público do Estado do Paraná. Servidor este que é a base do processo de atendimento à comunidade. Pois esse congelamento ele não atinge outros segmentos dos serviços públicos, mas atinge a base. Qual é? A educação, a saúde, a segurança. Fundamentando essa greve de vocês que vocês estão fazendo, com esses números, até quando vocês pretendem manter e como fica o calendário educacional para o final do ano, cumprimento? Já vou, mas quem pode responder, você mesmo? Não, eu quero, até para não monopolizar a fala, passar para os demais colegas. Sim, então, por gentileza, vamos conversar aqui. Responda para mim essa questão. Então, com relação ao calendário, a dizer até quando vai o movimento, nós aguardamos e por isso o movimento de greve. Estamos em greve pedindo negociação com o governo. Então, até que não haja uma negociação, nós continuamos com o movimento. Com relação ao calendário, nós temos a legislação que obriga o Estado a cumprir 200 dias letivos e 800 horas de atendimento ao estudante. Então, para que isso ocorra, o nosso calendário deve ser cumprido e nós da educação sempre nos dispomos a fazer as reposições. Que o movimento de greve é constitucional, é direito garantido e, diferente de outros ambientes de trabalho, a escola ela tem que fazer a reposição da carga horária, dos 200 dias letivos e das 800 horas, que depois a gente sabe que realmente mexe com a vida de todas as famílias, mexe com a vida do trabalhador, com a organização da escola, mas sempre houve a reposição depois que termina,
inclusive é um dos itens da pauta da negociação da própria greve, que é a reposição. Então, sempre haverá reposição. Em outros momentos nós já tivemos, e quando finalizarmos o período de greve, após as negociações, também haverá reposição. Alguns momentos, sim, serão aos sábados, a gente sabe que dificulta, são propostas que se tem. Onde que cabe o calendário? Em outros anos, nós já tivemos a questão do sexto horário, que normalmente a escola faz 5 aulas, aí acrescenta-se mais uma aula, mas isso tudo são questões que serão negociadas. O que é de correto, cumprimento de calendário, e isso sempre foi feito. Eliseu, me permita complementar algo agora que me surgiu, e é importante que a comunidade saiba, até porque algumas informações, como eu disse, elas são desencontradas. Os movimentos de paralisação e de greve dos servidores públicos, principalmente aqueles da educação, nós somos mais de 250 mil servidores públicos no estado do Paraná, 120 mil aproximadamente de educadores. Nós nunca deixamos de cumprir com o calendário. Nós sempre repusemos. Inclusive, nós repusemos greves de outras categorias, greves que inclusive apoiamos. O ano passado, quando os caminhoneiros fizeram aquele movimento pelo Brasil, muitos dos nossos alunos tiveram as suas idas às escolas dificultadas. Muitas escolas interromperam o seu calendário. Nós, a carga sobre os isso, professores. nós repusemos a greve naquele momento que nós considerávamos uma greve, um movimento social justo. Nós repusemos. O nosso compromisso é com o bem-estar e a qualidade de atendimento que nós damos à comunidade, aos nossos alunos principalmente. Pro camisa do Grêmio aqui, azul. Você, como também é um diretor, essa conscientização para os pais, dos alunos, como é que você se coloca, sabendo que vocês estão buscando o direito de vocês e os alunos não podem ser prejudicados, como é que você se sente também ter que administrar esse problema? Como já afirmado anteriormente, quando a gente iniciou o processo de greve, é um compromisso nosso garantir que o aluno tenha o cumprimento do calendário letivo, né, os 200 dias letivos, e nós temos o compromisso com a reposição desses dias paralisados. Inclusive, a gente reivindica a negociação com o governo da greve, que ele tem enviado falta de professores e funcionários em greve. A gente reivindica o direito da reposição justamente para não prejudicar esse aluno. A greve do trabalhador público, da iniciativa privada, é um direito constitucional ainda garantido. Então, nesse sentido, a gente sempre nas negociações tem focado nessa questão do direito à reposição, tanto do trabalhador repor o dia paralisado, quanto o aluno de ter o dia que ele não teve aula, de ter esse dia letivo reposto. Eu vou chegar até ali. Agora, vou fazer uma pergunta que todas as pessoas que são contra sindicatos, movimentos de direito, falam. Se o professor não quer mais dar aula, não está satisfeito porque ele não troca de profissão. Muitos estão fazendo isso aí. Estão liberando, até por causa das ameaças, das agressões, etc. A pergunta que eu te faço lógico, a função da APP Sindicato é isso, defender a classe. Por isso que existe o sindicato. Você, como professora, como é que você se sente nessa situação? E qual a resposta que você daria aos pais que pensam assim? Eu penso que nós não podemos desistir de uma formação. A gente estudou para isso, né? A gente precisa talvez conversar com a comunidade nesse sentido, e a gente está fazendo essa fala, conforme a gente vai panfletando na frente das escolas, a gente está conversando com a comunidade, porque a gente enfrentou algumas coisas em escolas que nós somos chamados de vagabundos. A gente ouviu muito isso na frente das escolas. Isso nos fere muito, porque a gente não está lá para brigar por algo que é nosso, é de direito nosso, né? Tanto a greve quanto a nossa reposição, como as outras coisas que a gente busca dentro das pautas. Então, a gente está tentando conversar com a população, tentando mudar um pouco essa visão daquilo que nos ofende, nos fere. A gente está conversando com os alunos com relação a isso, e eu não acho que deixando a nossa profissão de lado que vai resolver.
Não é isso. A gente estudou para isso, né? Como a professora falou, 30 anos, eu estou há 10, a gente busca cursos, especializações, aperfeiçoamento, formações. Então, Crescimento. não é com essa fala que a gente vai desistir, né? Bom, Marilene, por gentileza. Roberto, para a gente encerrar a conversa aqui, greve dos professores do Estado. Até quando, como e de que forma vocês pretendem solucionar esse problema? Olha, se dependesse de nós, apenas de nós não estaríamos em greve. A culpa da greve é do governo, que vem em mídia e diz que não conversa com grevista, mas ele não conversa também em períodos de não greve. Isso é um primeiro item. A greve não é nossa culpa, a greve é do governo. Assim que o governo apresentar uma proposta que seja, de fato, coerente a todas as categorias, não apenas à educação, mas a todas as categorias de serviço público, a comunidade pode ter certeza que nós vamos ouvir, nós vamos deliberar e decidir pela permanência ou não permanência do movimento grevista. Esperamos que seja definido o mais rapidamente possível e com o compromisso do menor prejuízo possível à comunidade escolar, aos nossos alunos. Eu apenas quero completar a pergunta que você fez à colega, né? A comunidade precisa entender que ser professor, professorar, no sentido etimológico, sim, é um ato de fé. Nós temos fé de que nós conseguimos educar, fazer a diferença, ensinar para os nossos alunos que só a luta ela muda a vida, né? Uma luta para consigo, uma luta para com os outros e com os outros é o aspecto de crescimento da coletividade. A comunidade precisa entender que nós não estudamos para ser professor, é uma continuidade. Os estudos são uma continuidade. Nós continuamos investindo no processo de crescimento. E isso também tem custo. E quando nós saímos para a luta, nós não costumamos nivelar ganhos. Dificilmente nós falamos em aspectos de salário, até porque nós gostaríamos que todos os trabalhadores tivessem condições dignas, né? De ter uma vida salarial estável, para que ele possa ter lazer, para que ele possa ter educação, para que ele possa ter cultura, para que ele possa consumir. Então, nesse aspecto, se só a luta muda a vida, nós esperamos estar retornando no movimento grevista o mais rapidamente possível. A Gazeta Digital tem por incumbência ser isso, né? Antigamente, quando pediam para criança escrever uma dissertação, na verdade não dava usar esse termo na época, né? Escreve o que tu vai ser na tua vida. A primeira coisa que eles colocavam lá era que era ser professor. Gazeta Digital, isenção e verdade.